Olá, concurseiro, olá, concurseira. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Dominando o Estatuto do Servidor de Recife. E mais uma vez, quem vos fala, o professor Bruno Bonfim. Não esquecendo que logo abaixo desse vídeo nós temos um PDF que vai te ajudar a acompanhar a nossa aula da melhor forma possível. Vamos embora resolver questões da banca do teu concurso que vai te ajudar a alcançar essa tão sonhada posse, essa tão sonhada nomeação em um cargo público efetivo. E se você ainda não se inscreveu, se você ainda não acompanha o professor Bruno Bonfim, se inscreve aqui no meu canal, curte, compartilha com aquele colega que está precisando reforçar os estudos e me segue também no Instagram, porque lá eu posto muitas informações e muitos conteúdos que vão agregar nessa tua jornada rumo à tua nomeação em um cargo público efetivo. Caso você ainda não tenha assistido às 3 aulas anteriores, pausa essa aulinha, volta lá, tem a parte 1, a parte 2, a parte 3, até chegar à parte 4. Para que você acompanhe todas as questões que são importantíssimas e são questões que provavelmente, 99% de certeza, vão estar presentes de alguma maneira ali na tua prova. Vamos para a nossa primeira questão sobre o Estatuto do Servidor de Recife. Vamos lá? Modelo CESP-SEBRASP do município do Recife de 2023. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, o afastamento em virtude de licença-prêmio será considerado como exercício efetivo. Então dá uma pausa, tenta responder e agora vamos desvendar a lei no nosso Estatuto de Recife. Vamos lá? Em seu artigo 76, o Estatuto diz o seguinte: será considerado como efetivo exercício o afastamento em virtude de. Efetivo exercício, pessoal, são os dias trabalhados daquele servidor. Ou seja, se o servidor for afastado em virtude dessas situações, também será considerado como efetivo exercício, como dias trabalhados. Tá bem? Então, em virtude de quê? Em virtude de férias, como diz aí no primeiro inciso. Em virtude de casamento, tá, pessoal? Em virtude de luto, licença por acidente em serviço ou doença profissional, moléstia comprovada, que a critério da junta municipal, a junta médica municipal, impeça o comparecimento ao serviço até o limite de 2 anos, licença à funcionária gestante, serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, missão oficial ou estudo, quando o afastamento houver sido autorizado pela administração, exercício em outro cargo, inclusive de comissão ou emprego em órgão da União, dos estados, dos municípios e dos territórios, e respectivas administrações indiretas e fundações mantidas pelo poder público, licença-prêmio, desempenho de comissões ou funções previstas em lei ou regulamento, desempenho de mandato eletivo da União, dos estados, dos municípios e dos territórios, expressa determinação legal e faltas abonadas. Então, presta atenção, concurseiro e concurseira. Essas aí são as situações que vão permitir que o servidor ele se afaste ali da sua função sem comprometer o seu efetivo exercício, ou seja, os dias trabalhados. Então, eu sei que são muitos, mas a dica que o professor Bruno dá é o seguinte: tentem memorizar aquelas que são mais incomuns. Tirem um print, observem, e aquelas que vocês considerarem mais incomuns, vocês gravem na memória, porque eu tenho certeza que as demais vai ser tranquilo. Você vai conseguir desenrolar na hora da sua prova. E aí, tendo passado essa dica, vamos voltar para a nossa primeira questão. E aí, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, o afastamento em virtude de licença-prêmio será considerado como exercício efetivo, pessoal. Se o servidor se afastar ali em virtude de licença-prêmio, será considerado também efetivo exercício para os dias trabalhados do servidor? Vamos dar uma olhadinha lá e confirmar o nosso gabarito. Olha ali, lá no 11º inciso,
licença-prêmio. É sim considerado efetivo exercício. Então, por esse motivo, nossa questão está corretíssima. Tá bem? Objetivo claro, tranquilo. Espero que vocês deem uma olhadinha, que vocês consigam gravar e sigam a dica que o professor Bruno te deu, para que você consiga assim acertar essa questão e esteja a um passo a mais da tua tão sonhada posse. Vamos lá, arruma a tua aprovação? Segunda questão. Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, é permitido a soma do tempo de serviço simultaneamente prestado em mais de um cargo público. E aí, pessoal, essa soma aí de tempo de serviço prestado simultaneamente em um outro cargo público é permitido na Prefeitura do Recife? Diz aí tua resposta, pausa esse vídeo, tenta responder e vamos verificar isso onde? Na lei. Então, o artigo 78 do Estatuto do Servidor do município de Recife fala o seguinte, ó, é vedada a soma de tempo de serviço simultaneamente prestado. Ponto. Então, até aí o que eu entendo, pessoal, é que é vedada a soma de tempo de serviço simultaneamente prestado. Então, é totalmente vedado. Então, não é permitido pela Prefeitura do Recife que o candidato ali ele some o tempo de serviço a outro serviço, tanto público ou seja ele qual for, até para questões ali em relação à aposentadoria. Então, vamos dar continuidade, porque não é só isso, tá? Tem uma observaçãozinha que pode até servir para uma outra questãozinha, que é a seguinte, ó. Então, ele pede para que você verifique a Constituição Federal de 88, a emenda constitucional de número 20 de 1998, que está na Constituição Federal, para que não reste dúvida sobre esse artigo. Então, aí nós vamos dar uma olhadinha no parágrafo 10, que fala o seguinte, ó, a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. E o que seria essa contribuição fictício, ou que nós conhecemos também como fictícia? É o seguinte, ó, pessoal. Não será contabilizado o tempo de serviço que não tenha contribuído para o recolhimento da previdência devida. Ou seja, aquele tempo que você trabalhou fazendo uma outra função, mas que você não contribuiu para a previdência social, não será ali contabilizado na sua soma de tempo de serviço. Então, a única soma de tempo de serviço válida é a soma do tempo do efetivo exercício que você passou no cargo a qual você tomou posse, a qual você foi nomeado ou nomeada. Certo, pessoal? Então, na Prefeitura do Recife, não é permitido qualquer outra soma, a não ser a soma do cargo para o qual você foi empossado. Tá bem? Então, voltando para a nossa questão, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, é permitido, pessoal, a soma do tempo de serviço simultaneamente prestados em mais de um cargo público. Nós acabamos de ver que não. Então, por esse motivo, essa questão está errada. Tá certo, concurseiro? Tá certo, concurseira? Vamos para a próxima. Então, terceira questão fala o seguinte, ó. É possível acumular férias por mais de 2 períodos, desde que haja solicitação do servidor e autorização do chefe do serviço. E aí, pessoal, é possível acumular férias por mais de 2 períodos, desde que haja ali uma solicitação do servidor e autorização do chefe do serviço? Responda a essa questão, dê pausa no vídeo, vê aí se tu consegue responder e vamos verificar isso no Estatuto. Desvendando a lei em seu artigo 91, diz o seguinte, ó, é vedada a acumulação de férias, salvo, olha aí, salvo por imperiosa necessidade do serviço, até o máximo de 2 períodos, atestada de ofício pelo chefe do serviço do órgão em que estiver lotado o funcionário. Então, salvo por imperiosa necessidade, e aí eu quero que vocês gravem isso aí, ó, até o máximo de 2 períodos, certo? Atestado ali sim pelo chefe do serviço, mas é no máximo de 2 períodos, certo? Então vamos voltar para a nossa questão. É possível acumular férias por mais de 2 períodos, pessoal? E aí, gente, nós acabamos de ver que é no máximo 2 períodos. Então não se esquece disso aí, ó. Caso haja uma necessidade
imperiosa, ou seja, que você precisa urgentemente sim acumular as férias, com a permissão do chefe do serviço, tá bem? Você consegue sim, mas não mais de 2 períodos. É no máximo 2 períodos. Tá bem, pessoal? Então, por esse motivo, essa questão está errada. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Não esquece dessa informação, que isso pode ser uma casquinha de banana que a banca vai tentar fazer você cair. Mas com o professor Bruno, como eu já disse, você não vai cair, vai ficar em pezinho e em pezinha, tá? Vamos embora para a quarta questão. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos em qualquer hipótese. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Dá uma pausa, tenta responder essa questão e vamos verificar, né, o gabarito dessa questão no Estatuto do Servidor. Então, vamos lá desvendar a lei. Em seu artigo 183, o Estatuto fala o seguinte: ó, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, então nós temos aí uma exceção, quando houver compatibilidade de horários nas seguintes hipóteses. E aí essas são as hipóteses. Gravem essas hipóteses, tá, pessoal? 2 cargos de professor. É possível, assim, um acúmulo de 2 cargos de professor. Um cargo de professor e outro de técnico ou científico. E aí o Estatuto nos dá ali uma definição do que seja técnico e científico. O que é técnico ou científico? Então o Estatuto diz ali, ó, em seu parágrafo 1º, o seguinte, ó: presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para fins do inciso 2º, qualquer cargo público para o qual se exige educação superior ou profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Certo? Então, qualquer função que exige ali um nível superior, que exige ali uma educação profissional mais especializada, pode ser considerado, de acordo com o Estatuto do Servidor de Recife, um cargo de nível técnico ou científico. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Então, vamos ali para o inciso 3º, vai falar o seguinte, ó: 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, certo? Então, nós temos ali, ó, 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Foquem também nessa questão da regulamentação. Se eu sou um profissional de saúde e vou atuar em uma outra área de saúde que não seja regulamentada, não é permitido, de acordo com o Estatuto do Servidor de Recife. E aí, no parágrafo 2º, ele vai especificar outras proibições de acúmulo de cargos, tá? Então, vamos lá para o inciso 1º, que vai dizer o seguinte, ó: há empregos e funções, inclusive contratos temporários, e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. E no inciso 2º, ele diz: aos proventos de aposentadoria pagos pelo regime próprio de previdência social do município do Recife e de outros entes da federação, ressalvados os proventos decorrentes de cargos acumuláveis na forma deste artigo. E o 3º, ele diz o seguinte, ó: o servidor que acumular licitamente cargos públicos fica obrigado a comprovar a compatibilidade de horários. Então, presta muita atenção nesse parágrafo 3º, que ele vai dizer o seguinte, ó: o servidor ele é obrigado a comprovar a compatibilidade de horários. Caso o servidor não comprove, isso pode prejudicar o servidor na sua função. Tá bem, pessoal? Mas calma, que vocês sabem que o professor Bruno não ia deixar vocês sem um esqueminha, né? Deixa eu te mostrar o esqueminha que eu fiz para que vocês fixem aí esse conteúdo que eu acho que é de extrema importância e pode sim ser uma questão na tua prova aí de Recife que você vai realizar, tá? Então vamos lá. Estatuto do Servidor de Recife fala o seguinte, ó: hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos em Recife. E quais são essas hipóteses? 2 cargos de professor, olha o esqueminha, 2 cargos de professor, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas e um cargo de professor e outro cargo técnico ou científico. Lembrando que, para o Estatuto, cargo técnico ou científico
é aquele cargo que exige uma formação superior ou uma formação profissional especializada, certo? Então, essas são as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos de Recife. Tira um print, grava aí essas hipóteses, que pode ser sim uma questão da tua prova de Recife na área de legislação. E só uma observação que eu coloquei lá embaixo, que é a compatibilidade de horários. É preciso que o servidor fique atento a essa questão que está ali no inciso 3º, que fala sobre a obrigação que o servidor tem de comprovar ali que são compatíveis os horários. Que horário que eu vou exercer a minha função em um outro cargo não vai prejudicar o meu horário na função ali também de Recife. Tá? Então fiquem muito atentos a esses requisitos aí que pode sim cair na tua prova. Tá? Então voltando para a questão ficou tranquila, fácil, porque agora você já sabe dessa informação. Então eu pergunto a você, concurseiro e concurseira, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos em qualquer hipótese? O concurseiro que estudou com o professor Bruno vai olhar para essa questão e vai dizer lógico que está errada, porque eu estudei e eu sei que existem algumas exceções. Certo, concurseira? Certo, concurseiro? E antes da gente prosseguir para a nossa última questão, você já se inscreveu no meu canal? Você já ajudou ali a continuidade do meu trabalho? Se inscreve, comenta, dá um feedback sobre essa aula aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, que eu tenho certeza que eu vou estar postando conteúdos, novidades, que você vai poder também me acompanhar pelas redes sociais. Tá? Então, vamos dar prosseguimento rumo à tua aprovação. Questão de número 5. Vamos lá? É assegurado ao candidato aprovado, mediante requerimento realizado antes da posse, o direito de ser reclassificado para a final da lista de aprovados do concurso, observando os dispostos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Então, ele está falando aí, ó, é assegurado ao candidato que for aprovado mediante requerimento realizado antes da posse, ele tem que fazer um requerimento, o direito de ser reclassificado para o final da lista de aprovados do concurso. E aí, pessoal, o que é que você acha? Essa questão está certa ou errada? Dá uma pausa, tenta responder e vamos verificar a resposta no estatuto. Vamos lá? E aí nós temos o estatuto em seu artigo 11, que vai dizer o seguinte, ó, observar-se-ão na realização do concurso, sem prejuízo de outras exigências ou condições regulamentares, as seguintes normas gerais. E agora nós vamos lá no inciso 5, que vai dizer o seguinte, ó, é assegurado ao candidato aprovado, mediante requerimento realizado antes da posse, o direito, sim, de ser reclassificado para o final da lista de aprovados do concurso, observando os dispostos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. E essa redação foi uma redação acrescida agora há pouco, em 2022, a redação da lei de número 19.021, certo? De 2022. Então está corretíssimo, tá, gente? O candidato pode sim, mediante requerimento, pedir lá para que ele seja assim reclassificado para o final da lista de aprovados do concurso, tá? Observando aí os parágrafos 2 e 3 deste artigo. Então essa questão está correta. Certo, concurseiro? Certo, concurseira? E chegamos à parte final desta aula. E foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha agregado bastante conhecimento. E te lembra, tá? Eu estou contigo até a tua aprovação, até a tua posse, até eu ver o teu nome no diário oficial. Um forte abraço e até a próxima aula.